Fala galera, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade na nossa série, tá bom? Aqui a gente vai subir um ambiente Kubernetes na AWS e vamos instalar o Spark Operator e começar a trabalhar com Delta, beleza? E como que vai funcionar? Nesse script aqui que eu deixei pronto e vai estar no GitHub para vocês, o que está acontecendo? Eu estou lendo dois arquivos JSON, tá? De vendas e de produtos. E aí eu vou fazer um join entre eles, né? Eu vou fazer um cruzamento entre esses dois dados e vou gerar aqui um dado de saída, tá? Então eu estou criando aqui as minhas variáveis de entrada e de destino, tá bom? Então aqui eu estou criando o esquema, né? Do meu data frame, né? Do meu arquivo de sales e o esquema do meu arquivo de produtos, tá bom? E aí aqui, como é um JSON, né? Então eu estou lendo eles aqui, spark.read JSON, passando o esquema que eu declarei ali em cima. E também estou dando um show, né? Então eu quero ver o conteúdo deles na tela. E aqui entra a parte do nosso processamento. Então eu estou pegando o data frame de vendas, fazendo um join com o data frame de produtos, né? Pela chave de produto do ID. E estou criando aqui uma coluna onde eu pego a quantidade de vendas e o preço de cada uma delas, tá? Então aqui eu vou gerar o total de vendas e gerar o agrupamento e a soma de alguns campos aqui interessantes para a gente, tá? Nessa demonstração. E, por fim, eu estou gravando, tá? Em formato Delta. E aí eu estou passando aqui o path, tô passando aqui a variável que eu declarei ali em cima. E uma vez que eu escrevi, eu quero ver o output. Então, eu leio de novo, né? Leio aqui em formato Delta. Carrego lá o meu path que eu tinha escrito anteriormente. E dou um show para exibir na tela o conteúdo do DataFrame. Então esse vai ser o script que a gente vai colocar para rodar aqui no ambiente, tá? Lembrando que eu estou utilizando o Spark 3.5 e o Delta 3, então eu estou utilizando as versões mais recentes no momento da gravação desse vídeo. Então bora lá subir toda a nossa infraestrutura. No vídeo anterior, onde eu mostrei como buildar uma imagem, eu só tive que fazer uma alteração aqui, tá? Que eu precisei especificar aqui, dar permissão para o diretório da pasta jars, porque quando eu copiava esse diretório aqui, quando eu copiava o jars do Delta para esse diretório aqui, eu não estava com permissão de leitura, tá? O usuário que roda o Spark, ele não estava com permissão de leitura. Então, eu só fiz um ajuste aqui para dar permissão de leitura nesse path, né? E volto de novo para o usuário do Spark, tá bom? Então foi a única alteração que eu fiz aqui nesse script de buildar a imagem, tá? E aí uma vez a imagem buildada, disponibilizei ela no Docker Hub e essa imagem que a gente vai estar utilizando. Como que a gente vai subir nosso ambiente? Eu criei um Terraform que ele vai subir tudo que a gente precisa, tá? Então ele vai subir ali, vai criar VPC, vai criar o EKS, vai criar os node groups, né? As máquinas que vão fazer parte do cluster Kubernetes, tá bom? Então aqui eu estou criando tudo que eu preciso, questão de regras. Eu preciso também dar acesso de leitura e escrita num bucket chamado aqui Lakehouse que eu criei, tá? Então nesse bucket a gente vai concentrar os scripts, a gente vai gerar ali uma camada raw em Delta, tá bom? Então eu precisei dar permissão também de leitura no cluster para que ele consiga escrever lá no bucket, beleza? E enfim, e aqui tá todo o script que a gente vai subir, que vai criar nossa stack na AWS, tá? Totalmente automatizada. Para subir, primeiro eu vou rodar o Terraform Plane. E aí ele vai ver se é algum sintaxe, verificar que tá tudo certinho, montar o plano. Beleza. E agora eu vou dar um Terraform Apply. Digitar Yes, que eu quero performar essas ações. Enquanto ele sobe, a gente consegue ver aqui na AWS que nosso cluster ele está em criação, tá bom? Então dentro de alguns minutinhos vai estar de pé. Beleza, nosso cluster foi criado, tá? E aqui eu deixei para vocês quais são os próximos passos. Então a gente não tinha feito init porque eu já tinha aqui feito anteriormente, né, aqui no ambiente, mas aí a gente fez juntos o Terraform Plan, Terraform Apply e agora a gente só rodar esse comando aqui que a gente vai atualizar o nosso cliente local para se comunicar com o Kubernetes da AWS. Olha aqui. Beleza, agora o meu ambiente local ele consegue se conectar ali com a AWS, tá? Com o EKS. Se eu abrir o Lens, eu vou conseguir conectar
nesse cluster, tá bom? Então os nodes vão estar lá, há 16 minutos atrás. Então tá de pé o ambiente. Agora o próximo passo é a gente fazer a mesma coisa que a gente fez nos vídeos passados, que é instalar o Spark Operator, tá bom? Então eu vou criar aqui o namespace, onde a gente vai aplicar os jobs Spark, e vou instalar o Helm do Spark Operator. Tá, não tá nesse diretório. Agora sim. Helm install. E aí a gente consegue acompanhar aqui no Lens que foi criado o namespace Spark Operator. Tá instalando o operador aqui. Beleza. Tá rodando com sucesso. Agora vamos executar nosso script. Então, para a gente executar, se não era o que a gente fez nos vídeos anteriores, então tem um script aqui, .py, né, script PySpark, e eu criei o script, um arquivo YAML, que estou usando uma imagem, como eu comentei, estou usando o Spark 3.5, o Data 3, tá bom? A versão 3.0. E aqui eu estou buscando meu script lá na AWS, tá? Então, no vídeo passado, a gente viu que dava para pegar, dava para especificar um script dentro da imagem, né? Só que eu precisava copiar meu script no Dockerfile para dentro da imagem. Aqui eu estou fazendo diferente. Aqui eu tenho um script lá na AWS, no S3, e eu consigo buscar remoto, tá? Remotamente. Então, essa forma é bem legal para a gente estar trabalhando. E tô especificando aqui essas configurações. E de resto não mudou exatamente nada. Tá bom? Então, basicamente o script e a imagem. Então, se a gente for aqui na AWS, vamos lá na S3. A gente consegue ver aqui, ó, Lakehouse. Então, aqui eu tenho o script, tá? Que eu já coloquei ele aqui. E meus arquivos JSON estão aqui dentro, tá bom? São arquivos bem pequenos, mas para a gente testar a funcionalidade do Delta, tá bom? E quando a gente rodar o script, vai ser criado uma camada raw aqui pra gente em Delta, tá bom? Então, basicamente agora a gente rodar esse script igual a gente fez nos vídeos anteriores. Então, posso dar um kubectl apply sales.yaml. Foi criado. Se eu vir aqui no Lens, aqui está marcado dois namespaces, mas eu posso deixar só os namespaces Spark Jobs. Então tá como pendente. Então ele está baixando ali a imagem. Aqui em eventos a gente consegue estar vendo, ó. Tá fazendo o pooling da imagem. Então, daqui a pouquinho ele deve começar e rodar pra gente. A primeira execução geralmente sempre demora assim, principalmente quando o ambiente tá novo, porque essa imagem aqui lá não existe ainda, né, no ambiente. E também a gente está pedindo para fazer um pulo da imagem sempre. Então, geralmente, sempre a primeira execução do ambiente novo, assim, de uma imagem nova, leva um pouquinho mais de tempo, mas a partir da segunda vai mais rápido. Ou então a gente pode colocar assim, ó, if not present. E aí, o que vai acontecer? Se essa imagem aqui ela não tiver no ambiente, né, no Kubernetes, ele baixa, mas caso ela esteja, ele não vai baixar, tá? Por causa dessa propriedade aqui. Então, tá rodando aqui ainda. Os executors estão sendo criados. Enquanto isso, a gente consegue acompanhar os logs. Então, o que que tem aqui? Ó, a gente consegue ver que ele já exibiu aquele. No script a gente foi dando alguns shows, né? É como se fosse um print. E aí a gente foi exibindo valores de cada data frame, tá? Então, cada data frame ali que a gente pediu. Então, a gente tem aqui data frame aqui de produtos. Esse aqui provavelmente é o data frame da quantidade de venda de cada produto, tá? E aí aqui mais para baixo ele mostra o dataset já, data frame já calculado, tá? Que a gente pediu, então a quantidade de produtos e o total de venda deles, tá bom? E se a gente for descendo, aqui o log tá bem grande, tá? A gente consegue customizar para ficar menor, né? Então se você vê tá muito, tem muitos info aqui,
A gente consegue reduzir isso aqui para mostrar apenas warning e error. Mas o output que a gente espera é esse aqui mesmo, que mostra lá a quantidade de produtos, o nome do produto, a quantidade de total, né, de itens vendidos e o preço total daquele produto, tá? Então, foi uma operação bem simples que a gente executou aqui, já terminou com sucesso. Se a gente for lá no S3, a gente consegue ver que a pasta Rock foi criada, chamei de Sales and Revenue, e foi criada para a gente, foi salvo em Delta, tá? Então aqui tem todo o Delta Log aqui com as informações da transação e o arquivo Parquet, tá bom? Então, como falei, foi uma operação bem simples, né? Gravou um arquivo muito pequeno, mas espero que tenha dado para entender o potencial que a gente tem para poder executar Spark no Kubernetes, já usando as versões mais recentes do Delta 3 e do Spark 3.5 da imagem que a gente criou. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.